Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É preciso abrir o nosso coração para Deus. Ele sempre quer nos falar, mas nós temos que nos disponibilizar. Liturgia no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, referente ao dia 23 de outubro de 2022, domingo. Começamos a 30ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração católica apostólica romana, temos o Glória, o Creio e a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada: exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Salmo 104, versículo 3 e seguintes. Oração do dia, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos 15b ao 17, 20 ao 22a. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos do 2º ao 3º, 17 ao 19, 23, refrão 7a e 23a. O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Repitamos! O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido, mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O Senhor, retificando, o pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Repitamos, o pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e 16 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá
que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então à reflexão, primeiramente do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, Lucas 18, versículos do 9 ao 14. Considerar-se santo e desprezar os outros são 2 extremos pecaminosos. Peca-se contra a verdade, com a falta de modéstia e de humildade, e peca-se contra a caridade fraterna. A respeito dessas 2 atitudes, ocupa-se Jesus com a presente parábola. Quando alguém se vangloria de seus feitos, assume atitude soberba e cria um clima de mal-estar em seu ambiente. A atitude do fariseu é censurada porque busca a si mesmo e despreza a misericórdia de Deus. Em contrapartida, considerado pecador pelos fariseus, o cobrador de impostos, o publicano, reconhece os próprios erros e, diante do Pai, limita-se a bater no peito e pedir perdão. Abre-se ao Deus da misericórdia. Atitude correta, elogiada pelo Senhor. A autossuficiência, a soberba, o orgulho impedem a conversão. Agora vamos a outra reflexão de Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada, mantendo-se à distância, Lucas 18, versículo de 9 ao 14. Pode parecer estranho nesses nossos tempos de tanta intimidade e de sem cerimônias de nosso cristianismo moderno, que Jesus venha elogiar um homem que se mantinha à distância. A moda reinante é bem outra. Fala-se muito em viver na intimidade divina, em tratar a Deus como um amigo, trocando definitivamente o vós pelo tu.
Pode ser muito bonito, mas não deixa de encerrar um perigo oculto. Afinal, entre a criatura pecadora e o Deus 3 vezes santo, há um notável abismo. E não é preciso muita teologia para saber que esse abismo é nosso pecado. A igreja sabe disso e, claro, inicia todas as suas celebrações por um ato penitencial. Não precisam dizer-nos com quem estamos falando. Nós sabemos quem somos, nós que estamos falando, meros pecadores. E isto devia bastar. Neste evangelho sempre incômodo, o fariseu empina o nariz e faz questão de ignorar sua própria condição. Em sua empáfia, prefere apresentar a Deus os próprios méritos, fazendo uma comparação otimista com aquele cara lá atrás. Só faltou o insolente apresentar ao Senhor Yahvé uma fatura dos serviços prestados. Ao contrário, o publicano, marginal, sócio político e religioso na Palestina romana, olha para o chão, bate no peito e resume sua oração a um tímido recurso à misericórdia de seu Deus. Tem compaixão do pecador que eu sou. Tem compaixão do pecador que eu sou. Jesus, tem compaixão do pecador que eu sou. A ênfase não recai absolutamente nos méritos do fiel, mas na infinita misericórdia de Deus, e natural a miséria fará cócegas na misericórdia. Nas palavras do teólogo Urs von Balthasar, o publicano, o cobrador de impostos, só encontra em si mesmo o pecado, um vazio de Deus que em sua prece se muda em um vazio para Deus. Todo aquele que toma como objetivo último sua própria perfeição, jamais encontrará Deus. Mas quem tem a humildade de deixar a perfeição de Deus tornar-se, quem tem a humildade de deixar a perfeição de Deus tornar-se ativa em seu próprio vazio, não passivamente, mas trabalhando com o talento que recebeu, este será, aos olhos de Deus, um justificado. Vejam bem, quem tem a humildade de deixar a perfeição de Deus tornar-se ativa em seu próprio vazio, não passivamente, mas trabalhando com o talento que recebeu, este será aos olhos de Deus um justificado. Se nós chegamos à presença de Deus com um papo inflado por nossos projetos inspirados, nossas realizações e supostas virtudes, já não teremos espaço algum para a habitação divina. Deus ainda está à procura de corações vazios. Ali é que ele encontra espaço e faz a sua tenda. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Meu coração e minha carne gritam ao Deus vivo. Salmo 84, versículo 3. Agora vamos ao santo do dia, 23 de outubro, São João de Capistrano. Santo do dia, 23 de outubro. Filho de barão alemão e de mãe italiana dos Abruzos, João resumia em si a tenacidade de gente germânica e a desenvoltura dos mediterrâneos. Foi infatigável organizador de obras de caridade, mensageiro de paz, mas também animador das tropas cristãs que combatiam as portas de Belgrado contra os invasores turcos. Seja avançado, seja retrocedendo, seja golpeando ou sendo golpeados, gritava com sua voz estentórica e sua longa cabeleira loira, que fazia uma bela dança: invocai o nome do Senhor. Em qualquer situação, invocai o nome do Senhor. Só nele há salvação. Em razão de sua origem, de seu aspecto nórdico, chamavam-no giantudesco. Doutorou-se em Perugia e foi logo nomeado juiz-governador da capital da Úmbria. Havia se casado, mas com a conquista de Perugia pelos Malatesta, perdeu a mulher, o alto cargo e a própria liberdade. De fato, foi parar na prisão, onde teve todo o tempo para meditar sobre a vaidade e a fugacidade das honras mundanas. Saiu transformado interiormente, mas não enfraquecido nas forças
nem no desejo de trabalhar pelo bem da igreja. Visto seu casamento ter sido declarado nulo, foi acolhido no convento franciscano dos observantes, frades que haviam acolhido a reforma propugnada por São Bernardino de Sena, do qual João se tornará amigo e fiel discípulo. Passou o resto da vida como legado papal em vários estados, da Palestina à Silésia e à Boêmia, onde entrou em choque com o movimento hussita. Aliás, o movimento hussita. Os papas que o tiveram como conselheiro confiaram-lhe repetidas missões diplomáticas em toda a Europa. Sua ordem o enviou à Terra Santa e os Países Baixos como visitador. O imperador Fernando III chamou a Áustria para organizar a cruzada contra os turcos e o enviou à Hungria e aos Balcãs. Surpreende a rapidez com que comparecia aos pontos mais remotos do velho continente, levando-se em conta que o único meio de locomoção era o lombo de mula. Principal inspirador da heróica resistência dos húngaros contra a ameaça turca, morreu no cumprimento de sua tarefa em Ilok. Foi canonizado em 1724. São João de Capistrano, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos ou protestantes. Do aramaico para o português significa vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final, a parousia, o fim da história. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero ir para o novo Éden, o céu. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom.